a fé. Fé é um tema muito trabalhado na Bíblia, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Jesus veio e ele sempre tocava na tecla sobre a fé. Criticou a fé de alguns, sua pequena fé, elogiou a fé de outros, mas ele sempre estava ressaltando a importância de ter fé. Lá no livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Também diz que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, aquilo que é palpável, aquilo que os nossos olhos contemplam, foi feito de algo que não se vê, porque o mundo foi criado pela palavra de Deus. Muitas vezes a gente precisa de algo concreto. De fato, eu confesso para vocês que é difícil a gente colocar a nossa fé em prática. É difícil a gente acreditar em uma coisa que está muitas vezes tão distante dos nossos olhos. Nós, como humanos, muitas vezes precisamos de uma prova concreta de que aquilo que a gente espera pode se tornar real. Mas como é que eu posso ter fé? Eu lembro que começo do ano, quando virou 31 de dezembro de 2022 para 1º de janeiro de 2023, eu fiz uma oração junto com a minha esposa e eu pedi a Deus por mais fé e eu pedi por mais constância. Mas só que tem um cara que ele fala uma frase que para mim fez total sentido. Ele disse que se você pedir por fé, Deus não vai dar a você a fé implantar dentro do seu coração. Ele vai te dar problemas, ele vai te dar dificuldades, ele vai fazer com que você exercite a sua fé. E foi exatamente isso que aconteceu durante esse ano. Eu tive diversas oportunidades de desenvolver a minha fé, de aprimorar a fé, de confiar. Alguns momentos na nossa vida a gente precisa, de fato, depositar totalmente a nossa confiança. Muitas vezes quando você tem posses, você tem alguma influência, quando você tem dinheiro, você quer resolver por si próprio. Você quer resolver pela força do seu braço. Mas existem situações em que você olha para o lado e você não pode fazer nada. É como se você estivesse com as mãos atadas e a única saída, a única coisa que você pode recorrer é a Deus. E é nesse momento em que você passa a confiar, é que você exercita a sua fé. Às vezes Deus precisa tirar de você alguma coisa. Precisa tirar alguma coisa que você está se apoiando para que você perceba que Ele é o primeiro lugar na sua vida. Não coloque as suas posses, os seus bens, a sua influência acima de Deus. Uma coisa interessante também que é bom eu falar aqui para vocês é que a fé ela não se baseia em nada. Muita gente acha que a fé é você acreditar em alguma coisa cegamente sem ter nenhum alicerce. Repetindo, lá no livro de Hebreus fala que a fé é o firme fundamento. É quando você está fundamentado em alguma coisa. Usando como exemplo, eu vou pegar quando Jesus foi atravessar o mar junto com os discípulos. E Jesus disse lá no começo, vamos para outro lado, vamos para outra margem. Só que chegou no meio do mar, os discípulos passaram por uma tempestade. Eles acharam que iam morrer. Eles já tinham uma palavra. Eles já tinham um direcionamento de Jesus que era, nós vamos para o outro lado. E nesse momento, nesse evento, Jesus criticou a pequena fé daqueles discípulos que estavam ali aterrorizados. Para que você possa crer em algo, para que você possa ter fé que algo vai acontecer na sua vida, algo que você espera, que você possa ter a certeza, você precisa estar alicerçado na palavra daquele que nunca mente, daquele que fala e acontece. Não importa o que acontece entre a promessa e o cumprimento dela. O que acontece com você nesse meio tempo é aprendizado, é para fortalecer você, é para que você possa exercitar a sua fé. Os discípulos receberam a palavra de que eles chegariam do outro lado. Eles receberam a palavra que eles estariam lá do outro lado junto com Jesus. Só que a tempestade, o vento forte e as ondas
fizeram com que eles esquecessem daquela palavra que Jesus tinha direcionado para eles e acreditaram que iam morrer. Perderam a fé. Qual foi a palavra que Deus direcionou para você? O que foi que Deus disse que ia acontecer com você? O que foi que Deus direcionou você a fazer? Não se importe com o que está acontecendo no meio do caminho. Não se importe que a tempestade está forte, que os ventos estão soprando muito velozes. Não se importe que o seu barco está balançando demais e você pensa que vai morrer. Mas se baseie na palavra que Deus direcionou. Nós vamos chegar do outro lado. Mas você pode perguntar, Samuel, eu não tenho uma palavra direcionada para mim. Eu não sei o que é que eu vou fazer. Deus não me mostrou nada. Tem uma palavra interessante que fala assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Às vezes você não adquiriu essa fé porque você tem escutado pessoas ou coisas erradas. Você tem direcionado o seu pensamento para uma coisa que não vai te edificar. Você tem colocado a sua vida, pautado a sua existência em coisas irrelevantes. E a coisa mais fácil que existe hoje em dia é você desviar o seu foco. É você tirar a sua atenção da palavra que Deus dá e colocar nas coisas da vida. Aí então você me pergunta, como é que eu posso ter mais fé? Salmo 1 fala o seguinte, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Não é apenas você ler a Bíblia como uma obrigação, não é apenas você folhear aquele livro só para cumprir uma tabela, mas é você ler e meditar, é você se debruçar naquela palavra, é você buscar entender o que Deus está direcionando para que você tenha algo com que se basear, para que você possa desenvolver um relacionamento com Ele e para que você possa alicerçar a sua vida na palavra de Deus e que a sua fé possa te levar para o outro lado. Jesus já deu a palavra para você. Nós vamos para o outro lado. Então, não olhe para as tribulações, não olhe para a tempestade. Apenas creia no que Ele falou. Então, se você gostou desse vídeo, se você sentiu que essa palavra falou com você, se tem alguma pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, você sinta à vontade para compartilhar. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, deixa o like para nos ajudar e nos acompanhe nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.